Então, como que a gente consegue ver isso, vários casos assim? Começa a fazer pequenas ações, maltrata um animal, Sim. vê um amiguinho sofrendo muito e não esboça nenhuma reação. Imagina, alguém se cortou, alguém teve ali uma coisa assim e fica tipo... Não tá tudo nem bem. aí, muito frio. Porque a ideia... psicopata é uma palavra ruim, etimologicamente, né? Porque patos, né? No grego vem de doença, de problema, patologia, inclusive, exato. né? Então, psicopata é uma pessoa que tem uma doença, um transtorno, um problema na mente. Uhum. Então, se a gente pensar assim, depressão é um psicopatos, né? Sim. Um problema da mente. Uma ansiedade, psicopatos. O nome não é bom para descrever, para definir, Mas, levando aí ao pé da letra o que a sociedade conhece como alguém que é psicopata, existe essa questão da pessoa, a grande questão ela não se coloca no lugar do outro. Ela não sente a dor do outro. A empatia, né? A empatia. Só que isso tem graus também. Porque quando a gente pensa em psicopatia, a gente pensa em serial killer. Só que, por exemplo, imagina um governante, tem 50 famílias morando na área invadida e o cara fala assim, irmão, mete o trator, derruba tudo. Sim. É um grau de psicopatia fazer isso. Com certeza. Porque se você vai num lugar, você vê uma criança pobrezinha morando num barraco de Madrid, você fala, mano, eu vou derrubar, eu não vou nunca. Tanto que tem várias cenas que o motorista do trator chora, que ele tem que cumprir a ordem, Sim, mas ele... Mano, vocês estão entendendo que a gente tá derrubando um barraco de madeirite de uma criança? De não conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. Mas a ordem disso é de alguém que assim, cara, não tem problema, mas não tem onde morar. O problema é dele. Sim, exatamente. Os fins justificam os meios. Pois é. E muitas vezes, pessoas, de novo, psicopatia não tem nada a ver, não é só serial killer, ou só assassino, ou só esse tipo de coisa. Não, tem psicopata que fica sem matar ninguém. Que é o nível. Também. Que é o nível, né? Dizem, tem estudos que apontam que 1/4 da população tem algum grau de psicopatia. Nossa, bastante coisa, hein? Nós estamos em 4 aqui. Eu acho que é o Matheus. Então, Matheus, você é o diretor. Ele vai agora pegar os cortes ruins, porque a gente chamou ele de psicopata. Entende? Então, é preciso olhar para a criança e tem uma outra coisa que é muito importante. Um ser humano não é só a genética. Não é só a genética. Senão, filhos de psicopata é psicopata. Sim. Filho de inteligente é inteligente. Sim, verdade. Isso não é verdade, né? Isso não acontece quando você vê, por exemplo, gêmeos. Gêmeos não tem 100% do DNA quando eles são univitelinos, né? Que eles vêm do mesmo óvulo. Uma vez eu estava no podcast e falei do mesmo útero. Tive até que pôr um disclaimer. Falei, gente, eu quis falar óvulo. Falei, claro que uma vírgula não é na internet. Não é no fígado que nasce, é no útero, né? E o pessoal adora, né? Quando comete esses erros, pelo amor de Deus. Aí tive que congelar o vídeo e coloquei um disclaimer. Mas assim, gêmeos do mesmo óvulo, eles têm 99,9% de DNA igual. E quando você conhece gêmeos iguais, eles se comportam diferente. Sim. Um caiu da bicicleta, outro não, acabou já outra vida. Sim. Então o que a gente tem que considerar? Vamos pôr aqui de forma muito didática, metade você vem de fábrica. É genético, vem da tua história, toda essa coisa. Metade é ambiente que você vive. Sim. Então pode ser que alguém que tem uma genética psicopata, nem sei se a gente pode dizer isso, mas vamos usar esse termo, mas é criado num lugar com amor, com carinho, com compreensão, que quando às vezes faz um mal para um animal ali, ele é colocado um limite, é explicado que aquilo não está certo, ele tem algum tipo de um reforço negativo ali, de falar para ele, você não vai sair de casa porque você fez mal pro gato e tal. Sim. Ele fala, isso aqui não é legal e tal. O ambiente vai moldando. Sim. Esses extremos que a gente vê, porque aí a gente cai num outro ponto que a ciência chama de viés de disponibilidade. Eu só tenho um pedacinho da informação e eu tomo a decisão do todo. Eu uso sempre o exemplo da minha irmã, que é piloto de avião. Minha irmã fala assim, todo dia
Todo dia. 250 mil aviões decolam e pousam em segurança. Você sabia desse número? Não. Você sabe de qual? Dos que caem. Por isso que eu morro de medo de avião. O que pega fogo na turbina. Mas se você jogar na estatística, avião não cai. Porque na estatística é um número... Não cai com frequência. Então, olha que interessante. É isso. Mas aí a gente tá falando de uma vida humana. Então, quem sofre um acidente não quer saber da estatística. Exatamente. É muito... Só que assim, você tá lá assistindo o Jornal Nacional, entra o William Bonner e fala assim, avião decola de Cumbica e pousa no Galeão, no Rio de Janeiro, em segurança. Não existe essa notícia. Agora, o que cai, o que 200 pessoas. O que a turbina pega fogo, o que derrapa na pista. Então, quem não está no mundo, quem não pega avião direto, quem fala assim, cara, avião cai toda hora. É verdade. E avião não cai toda hora. É mais fácil cair esse teto na nossa cabeça do que cair um avião. Mas a gente fica... A mídia, ela tem toda essa influência. Então, aqui a ideia é o seguinte... A genética pode ter vindo com algumas questões. Sim. Eu sou neto do Chicão, que matava o cara... Você tem mais chances aqui na sala, na verdade. Entendendo? Ele falou que tem 4, né? Um pode ser. Sala da verdade. Já sabemos. E é engraçado que, assim, o meu vô materno, o vô Davi, meu vô foi o cara mais doce que eu conheci no mundo. O materno. Meu vô era assim, as crianças estavam brincando, ele ia lá e fazia... a travezinha para jogar futebol, ele fazia balanço, ele cultivava uma árvore para as crianças subirem, ele dava balinha para os netos. Meu avô foi, nossa, assim, um ser humano... Meu avô morreu dia 1º de dezembro, morreu dia 31 de dezembro e foi enterrado dia 1º de janeiro. O velório dele tinha, assim, as pessoas voltando de viagem, correndo para poder ir no velório. Assim, ele era muito amado. Esse é um vô. O outro é o vô que enfiava o guarda-chuva. Aí eu brinco assim, eu falo assim... A minha avó faleceu recentemente, a esposa desse vô legal, e ela falava assim, você parece muito com seu vô, conversa com todo mundo, tal, e recebe. Então aí a minha namorada me diz, você parece com seu vô, tal. Eu falo, só que você lembra que tem um DNA ali. A hora a gente precisar, né? a gente usa. É o 1% vagabundo, né? É verdade. Então, assim... É preciso entender que quando a gente pega casos extremos, pega uma... Como que é lá que cortou o cara do Yoki? Lizzie Matos. Um caso, assim, que ganha repercussão nacional, a gente fala assim, É cara, verdade. Isso é um ápice, é uma coisa assim... Fora da curva, né? Exato. Então, se você pega crimes no Brasil, aí tem lá furto, roubo, sei que lá, ameaça, né? Aí vai chegando até chegar uma pessoa que corta um corpo e põe numa mala. Sim, né? Verdade. Só que esse ganha projeção nacional. Sim. Uma vez eu vi eu não vou lembrar o número aqui pra falar, mas era uma coisa assim... O que mata mais, asma ou acidente de carro? O que você acha? O que eu acho? Ai, meu Deus, peraí. Eu acho que acidente de carro. Acidente de carro? É. Eu não vou lembrar o número, mas asma matava 5 vezes mais. Sério? Só que não sai. Não é noticiado, mas os acidentes são. Né? Os acidentes são. Então você todo dia, você tá ali no carro, acidente na marginal, passou, tá trânsito, acidente. O cara morreu de asma no hospital. Essa estatística tá no livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Eu tenho até ele aqui para te dar o número para não... Aqui na internet tem que dar fonte, né? Não, fica tranquilo que aqui mas, a assim, apresentadora erra bastante. A gente não fica sabendo de quem morre de asma. Exatamente. A gente fica sabendo de quem morre de carro. E aí fica mais assustado. E todo mundo meio que conhece alguém que morreu de carro, porque é muito impactante, a pessoa é do nada, a morte é uma morte brutal, súbita, né? A pessoa saiu daqui, bateu o carro e morreu. Sim. Então, a gente vê aquele psicopata clássico que sai na notícia, mas a gente não está considerando tantos outros crimes que acontecem, crimes de menor prevalência, que às vezes a gente nem pode chamar de psicopata, chama de criminoso, né? Esses homicídios passionais, essas coisas. Acontece tanto, né? E assim, Giovana, você vai na história dessas pessoas, sempre tem uma história zoada. Violência, Sempre tem uma história falta de zoada. estrutura familiar.